Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral. Para dar aquela moral muito importante pra gente, sem mais delongas, sem muita demora, Carlo Ancelotti falou hoje sobre Luciano Juba. Provavelmente isso não é novidade para você, mas eu vou pegar o gancho dessa fala muito legal de Carlo Ancelotti para poder trazer mais detalhes, mais informações sobre a expectativa de ter Juba sendo utilizado vestindo a camisa da seleção brasileira contra a Tunísia. Vamos ver o que ele disse. Luciano ha feito muito bom treinamento, ha mostrado todas as suas qualidades, estamos muito contentes com ele. Porque ha estado serio, profissional, mostrando a qualidade que tem. Um jogador muito bom, com bola, muito bom, muito inteligente no posicionamento no campo, e tem oportunidade para jogar amanhã e também para estar na Copa do Mundo. Luciano ha feito muito bom treinamento. Aí, meus amigos, fala legal. Primeiro, vou trazer alguns pontos dessa fala que eu queria falar mais cedo, né? Mas com o fluxo de assuntos eu acabei não trazendo esse vídeo mais cedo e agora, um pouco mais tranquilo, eu posso detalhar. Primeiro, ele fala sobre a inteligência de Luciano Juba, que é algo muito interessante e que chama atenção em relação à análise de um lateral esquerdo, sabe? Geralmente o lateral esquerdo é o cara que faz o corredor, o cara que corre, o cara que ataca, o cara que defende. Ele falou sobre a inteligência de Juba, ou seja, comportamento dentro de campo, construção de jogo, possibilidade de variação, de se movimentar e alternar entre posições. Então, já traz uma perspectiva diferente, é um tipo de elogio que você não vê em todos os casos, né? De inteligência e profissionalismo, que foi o que ele pontuou. E ele falou outra coisa que é muito interessante, não falou só que Juba vai ter oportunidade, ele falou sobre Copa do Mundo, cara. Falou sobre Copa do Mundo. Primeiro, ele confirma que essa posição de lateral esquerdo é uma posição ainda incerta, com muitas dúvidas, com muitas inseguranças da parte dele mesmo, né? Ele tá usando um Alexandre que não é uma unanimidade em termos técnicos e táticos, ele gosta, ele sente segurança, mas não é uma unanimidade. E ele tem testado outros que ele também ainda não sente tanta segurança. Talvez o que melhor rendeu e tá mais aprovado no momento é Douglas Santos, que também tá longe de ser uma unanimidade. Caio Henrique, muito menos. Então, ele traz essa perspectiva na fala dele, né? Esse prognóstico, assim, se Juba for bem, ele pode ir pra Copa. É tipo isso. Então, ele deve ter oportunidade, a chance da vida dele vai ser contra a Tunísia. Ele não jogou contra o Senegal. O Ancelotti quis testar o que ele já tá colocando em prática, né? O time dito ideal hoje. E eu acredito que ele deve ter mais chances contra a Tunísia, tá? A avaliação de Ancelotti sobre Juba e de toda a sua comissão é muito positiva. Agora resta ele aproveitar e se sair bem. Deixa eu ver aqui com vocês a última escalação, tá? Que teve aí Ederson no gol, Éder Militão na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Gabriel Magalhães se machucou, não vai poder jogar essa partida, já foi cortado. Então Militão deve ir pra zaga e devemos ter um lateral direito, né? Essa é a tendência. Ou até Alexandre pode ir pra zaga e abrir esse leque, essa oportunidade na esquerda. Mas eu acho que é mais fácil ele botar Militão na zaga e tentar o Wesley ali pela direita, que foi o que aconteceu nesse último jogo. Alexandre, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, nosso querido Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse foi o time utilizado por Carlo Ancelotti, e aí ele deve fazer algumas mudanças. Por exemplo, Vitor Roque é um cara que está praticamente garantido como titular nessa partida, pelo que Ancelotti falou depois do jogo contra Senegal, que deve utilizá-lo, deve observá-lo, né? E Juba, ele dá a entender aí por essa fala que não deve ter só 15 minutinhos, 10 minutinhos, né? A fala de Ancelotti dá a entender que Juba vai ter oportunidade. Ter oportunidade é você ter tempo de desenvolver o seu jogo. Então vamos torcer para que ele realmente seja utilizado. E cara, Juba soltou um vídeo muito emocionante nas redes sociais sobre a sua trajetória. Eu fiz questão de fazer um editzinho que também ficou bem legal. Vamos ver. E aí, sem volume é difícil, né, Matheus Barbaço? Sem volume é complicado. Deixa eu voltar aqui para botar no começo. Com volume. Do campo do curado, várzea pernambucana pro mundo. Você tá preparado para ver Luciano Juba vestir a camisa da seleção brasileira? Você chora aí. Se não me ver, não tá me chorar, eu choro. A família é a base do sucesso. Um garoto humilde que tinha o sonho de honrar sua família. Jogava nos campos da várzea e nas horas vagas descarregava caminhões junto de seu avô. O filho da dona Silvânia tinha diversos obstáculos para que seu sonho fosse interrompido, mas sua vontade de vencer sempre falou mais alto. Luciano Juba, dos campos de terra ao mundo. Às vezes não tem motivo.
Tá aí, rapaziada, Brasil e Tunísia. Esse foi o card postado aí por Juba, né? Mostrando que ele vai ser, obviamente, relacionado. Não dá nenhum indício de que ele será o titular e tudo mais, apesar da história emocionante, mas é legal justamente isso, o enredo, né, de Luciano Juba, como se construiu essa trajetória dele, muito legal. Tomara que ele tenha realmente essa chance, eu tô muito na torcida para isso. Vai além, sabe, da gente, vai além de desfalque do próximo jogo, sei lá. É algo pessoal, assim, né? Ver um jogador nordestino do Bahia tendo oportunidade na seleção e vislumbrando uma chance de Copa do Mundo, cara, é extraordinário, é sensacional. E aí tem vários outros aspectos que a gente pode mencionar aqui, em relação à situação de valorização no mercado e outras coisas mais, né? Mas enfim, é isso. Essas são as informações de momento. Bahia e Vasco, o jogo do final de semana. Bahia Raiz traz aí pra gente que nos 10 últimos jogos na Fonte Nova o Bahia venceu. 10 últimos jogos dentro de casa o Bahia venceu. A trajetória é muito positiva pro Bahia na Fonte. Tomara que o retrospecto se mantenha. E não empatando, né? Porque só venceu, não perdeu, na realidade, tava falando só venceu, mas não perdeu nos últimos 10 jogos. Tomara que não seja empatando e sim ganhando da equipe do Vasco. A gente precisa ganhar do Fortaleza e do Vasco para poder respirar aliviado no campeonato e buscar essa vaga direta para Libertadores da América. Gente, Cauli falou para o quadro da Cana Alimentos, do nosso querido Vilásio, lá na TV Bahia, sobre várias questões bem legais, está disponível na TV Bahia, mas um recorte interessante que a gente repercutiu nas nossas redes sociais e teve um bom alcance foi esse, sobre Cicinho e a vinda de Cauli para o Bahia. E o Cicinho até jogou a Champions League, né? E como eu convivi 3 anos lá com ele, assim, foi um cara muito, muito especial, né? Um cara assim, nota 10, que sempre estava ali, também a família dele, sempre ajudou a minha esposa também, que teve essa primeira experiência de sair do país dela. E aí, quando o Cicinho veio, né? Porque ele veio primeiro do que eu, veio para jogar aqui no Bahia, eu já tinha tido um contato antes com o Bahia, e aí ele me contava como era o clube, da grandeza, da estrutura e da torcida, e pedia para eu vir, né? Falou que eu ia gostar, e aí que começou assim esse pensamento assim. E o Cicinho até jogou. Legal a declaração de Cauli aí sobre Cicinho, né? A importância de Cicinho para além do campo. E a gente pôde ver um Cauli Prime rendendo em alto nível em 2023, sendo um dos melhores meias, se não o melhor meia do futebol brasileiro, né? Mas enfim, que ele retome a boa fase. Foi muito legal essa entrevista, porque ele abriu muitas coisas, assim, inclusive sobre questões de crítica e tudo mais. Acho que vale a pena todo mundo acompanhar e a gente fica na torcida para ele continuar crescendo, evoluindo. Eu acho que ele deu uma resposta positiva nos últimos jogos que foi utilizado. Ainda não o suficiente, talvez, para ser um titular da equipe, até porque eu acho que ele rende melhor na posição de meio campo mesmo, que é aquela posição de Everton Ribeiro, né, sendo reserva ali de Everton Ribeiro, mas ele estando bem, o Bahia estará bem, né, é bom pro Bahia, então fica a torcida aí para que Cauli continue rendendo e elevando mais ainda o nível da sua performance. Meus amigos, é isso, este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Um destaque aqui, ó, vou até tirar esse bannerzinho e jogar esse aqui, ó, plau. Betsul tá rolando superado especial, 2,20 pro Brasil vencer e ter mais de 2 gols na partida contra a Tunísia, tá? Vou deixar o link no comentário fixado para vocês aproveitarem com cuidado e com responsabilidade, e obviamente se for maior de 18 anos. Valeu? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?